É de seguida Rui Brugueira, CEO do grupo Respol, SGPS, e Luís Febra, CEO da SOCEM, que vão partilhar a sua experiência na liderança de empresas e a forma como elas se transformaram diariamente dentro de um ecossistema tão rico como o da região de Leiria. Connosco, Luís Febra e Rui Brugueira. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite e a oportunidade de partilharmos aqui uma conversa que não tem propriamente um guião, mas vamos procurar responder ao desafio do André e da Susana. Bom, boa tarde a todos. É difícil ver esta malta com esta luz toda, não é? Não se consegue ver. Bom, ainda bem. Boa tarde a todos. Ainda bem, não é? Não vemos as caras. Assim não vemos as caretas que fazem da nossa comunicação. Muito obrigado pelo convite também, da minha parte. Tenho uma dúvida, não sei se o Luís tem, não sei porque é que fomos convidados. Eu cheguei a meio da sessão e quando cheguei estava o Fernando Alvim e havia uma discussão muito interessante sobre quantos muros se dava nas partes íntimas de alguém e havia piadas preparadas. E nós somos pessoas de indústria, não é? E temos uma agenda ocupada, quer dizer, não fazemos estas coisas. Eu não sei... Se calhar o melhor é chamarmos o Alvim ou o Guilherme para vir falar de Leiria. Se calhar há cadeiras. Mas eu tinha umas perguntinhas preparadas para fazer, porque era um assunto sério, não é? Mas a pergunta que depois me veio assim à memória, o que é que nós estamos aqui a fazer? O que é que nós vamos dizer aos senhores, não é? Bom, eu quando me desafiaram e fiz uma proposta ao Rui, pensei assim, bom, se calhar eu posso falar sobre um bocadinho sobre mim, não é? E sobre a forma amadora que ainda governo a minha organização e falarmos sobre esse tema, ou talvez sobre sucessão de empresas, que também é um tema crítico na atualidade. E podemos passar aqui meia hora a falar sobre temas sem não dizer nada a ninguém, não é? Mas não, o Rui tem um desafio diferente. Eu sou mais cartesiano, não é? O tema é sobre o ecossistema e se Leiria é ecossistema do futuro, não é? E uma das perguntas que eu tinha colocado ali ao Luís era se... Bom, em primeiro lugar, o tema é desafiante, é uma afirmação, não é? É quase uma presunção. E acho que é uma presunção legítima da região, atendendo às características e àquilo que tem vindo a fazer. Mas, Luís, características é que Leiria tem para, de facto, poder liderar o seu próprio futuro? É um ecossistema de futuro? Senhor Presidente, talvez pudesse responder melhor a esta pergunta, mas eu preparei uma ideia metafórica para transmitir a minha visão de Leiria. E eu vejo Leiria como aquela fase em que eu tinha miúdos novos, os meus miúdos eram crianças e eu tinha que ir comprar legos. Eles estavam com 4 anos e eu pensava assim, mas isto é muito infantil para eles. Eles já são mais maduros do que a idade que têm. E eu vejo Leiria como uma cidade que há pouco falaram de 130 mil habitantes, mas ela tem a dimensão de uma cidade muito maior. E falo dimensão, qualidade de vida, qualidade das populações, heterogeneidade, posicionamento geográfico. Aliás, os painéis anteriores falaram sobre isso. Eu acho que são características brutais de comparação com outras cidades. Contar uma história. E isso é uma base para um ecossistema. Aqui há 20 anos atrás, estava noutro sítio a fazer outra coisa, estava no início de um projeto que era da Garantia Mútua. E na Garantia Mútua nós tínhamos 3 sociedades, a Garval era aquela que eu liderava aqui da Zona Centro, e nós fazíamos uma gestão do país e da evolução da economia e das empresas, do comportamento do risco, o que acontecia. E eu lembro na altura, eu não tinha praticamente ligação nenhuma à Leiria, mas Leiria destacava-se no panorama nacional. Nós tínhamos Lisboa e Porto, eram realidades diferentes. Depois tínhamos o Funchal e Faro com uma especialização setorial, ainda se mantém, e depois o que é que sobressaía? Braga, Aveiro e Leiria. E Leiria tinha, de comum com essas outras cidades, com essas regiões, se quiserem, características diferentes, ou um conjunto de características que pareciam contribuir para que essa diferença existisse. Uma era
uma indústria com um peso relativo maior do que na média nacional, o nível de exportação e de exposição ao comércio externo e à concorrência internacional muito maior que a média nacional. Tinha uma coisa que eu achava espantosa e muito antes de ser moda, é que o empreendedorismo era uma característica socialmente aceita. E, portanto, a apetência por risco. Eu não sou de cá, não consigo explicar se isto foi um fator de necessidade, se é uma coisa mais ou menos natural aqui, mas, de facto, não há muito mais propensão a arriscar, a iniciar o seu próprio negócio. Veja-se o que aconteceu nos moldes e quantas empresas apareceram a partir de uma ou duas empresas mais iniciais. Já estou com 6 décadas e já passei algumas crises, já passei alguns movimentos. Vivi os meus primeiros 10 anos sem energia em casa, portanto não tinha energia elétrica. Sou realmente a experiência de uma evolução enormíssima nas últimas décadas, quer na região, quer no país. Mas o mundo está a mudar muito rapidamente. Aliás, os painéis anteriores falaram nisso. Nós estamos numa velocidade estonteante. E eu peguei aqui algumas notas de alguns conceitos que os painéis anteriores trouxeram e fizeram e reforçaram. Nós precisamos de aumentar o pensamento crítico. Foi uma referência, foi na verdade, não estiveste presente, eu acho que... Antes daquela cena dos tomates de Alvinho, eu entrei mesmo aí. Ok. Foi quando eu pensei em sair. Podias ter aproveitado a parte da cerveja. Eu não pedi 2 cervejas, estou à espera. E realmente o pensamento crítico é a nível de quê? Nós precisamos de ver o que é que se passa no mundo, o que é que as cidades estão a evoluir, quais são os ecossistemas que estão a ser desenvolvidos pelo mundo fora, e isso não tem fronteiras. Cada vez mais são regiões. E nós temos uma região extraordinária. Leiria, e eu falo no território de Leiria, tem uma região extraordinária. Tem uma diversidade industrial, tem escolas que são referência, está próximo de tudo, está próximo dos Estados Unidos, está próximo de Paris. Se nós traçarmos aqui um círculo, se calhar de 600 km, apanhamos uma carrada de países. Portanto, Leiria tem um bom posicionamento estratégico. Mas eu viajo muito, eu não conheço profundamente muitos países, mas já penso que tenho 73 ou 74 países visitados, e vejo pequenas cidades a fazer movimentos de um ecossistema um bocadinho, eu não sei se é modelado ou não, mas um bocadinho próximo daquilo que é o princípio do kibbutz em Israel, em que as economias se desenvolvem numa região, para a região, pela região. Eu não sei se Leiria pode fazer isso, mas acredito que precisa de uma visão estratégica para a região. Nós produzimos muita gente, muito conhecimento no Politécnico de Leiria e nas academias à volta, nos vários polos do Politécnico, mas muito poucos ficam na região. Eu não tenho a estatística, não conheço, nem tenho autoridade para falar sobre isso, mas tenho a percepção, até às vezes intuitiva, do que está a acontecer. E porque sou empresário, dou muito valor à intuição, acredito que Leiria pode fazer mais para reter mais talento, mas tem que ser numa visão de ecossistema. E o pensamento crítico aí é importante, que é ir ao mundo e ver o que é que está a ser feito no mundo, e não é copiar, mas é modelar. Nós não podemos trazer Silicon Valley para aqui, mas talvez o modelo de Silicon Valley possa ser válido, como o de Tel Aviv, como o de Amsterdão, como o de Utrecht, como o de Lyon, como o de Braga, como o de Aveiro, como o de Coimbra, eventualmente, que são mais pequenos, de criar um modelo que seja um ecossistema regional e que torne a região poderosa naquilo que ela já tem. Eu já falei sobre o meu setor, que é um setor que agora está na voga, já foi muito sexy, agora está do chega para lá. O setor dos moldes. Se há 25 anos, se tivesse tido a visão de que esta região era verdadeiramente poderosa na área da engenharia, quer conceptual, quer de produção, provavelmente nós hoje, se tivéssemos criado um ecossistema à volta disto, que tivesse conhecimento, investigação,
investimento, cuidado nisso, talvez hoje nós fôssemos poderosíssimos em outras áreas. Na aeronáutica, sei lá, na energia, porque a engenharia existe e o conhecimento existe. E, entretanto, nós estamos a perder valor. Nós não estamos a aproveitar o talento que sai das nossas universidades, porque eles entram dentro das empresas, tentam fazer coisas, e depois há um nível a partir do qual não deixam que eles contribuam com essas ideias novas. Portanto, no final do dia, o Daniel Traça estava a dizer que nós queremos talento, precisamos de talento para crescer e para sobreviver e para alcançar novos patamares, mas depois nós não deixamos. É um problema de direção da empresa. O que é que nós estamos a fazer de mal? Estamos velhos, estamos caducos e não conseguimos aproveitar o talento e as novas ideias, temos medo que elas sejam absorvidas. Portanto, eu passava a palavra ao Luís, mas toca não queria... naquele assunto que eu tinha inicialmente pensado em falar, que é o facto de, é também verdade, e eu sinto isso, sinto na minha organização, sinto na minha atuação, que nós estamos ainda numa fase em que começa a haver um rácio de qualificação maior de quem quer trabalhar do que quem comanda. Os nossos empresários, eles também precisam ter essa inquietação, esse foco em evoluir ao mesmo ritmo. Talvez nós não tenhamos conseguido evoluir ao ritmo que a academia produz em termos de conhecimento. E esse pode ser o fator. E por isso é que também, talvez, nós sejamos responsáveis por muitos dos formados que vão trabalhar para outros países e acrescentar na economia de outros países e não na nossa, tornando-as mais competitivas e implodindo a nossa competitividade. Nós apagarmos, não é? E nós apoiando. Mas eu tenho, na minha atuação como empresário, tenho um foco muito claro, que é regionalização. Nós procuramos, não vamos à Alemanha buscar se nós conseguirmos perceber que em Portugal se faz, ou que em Leiria se faz. O tempo é finito, gasto recursos, porque eu tenho o meu tempo finito. Mas não, o tempo é infinito. O meu pai, quando comprou o primeiro pinheiro, quando teve que cortar o primeiro pinheiro para construir, pois não há resina, que é para isso? Construir a minha casa... É isso. Isto não é bom aqui. Não, há resina e eu vou-te explicar porquê. Porque o meu pai, quando cortou o primeiro pinheiro para ajudar a fazer a minha casa, disse-me: olha que este pinheiro foi plantado pelo teu avô. Não foi por mim, foi pelo teu avô. Pensa nos teus netos. É um sentimento de pertença bonito. Obrigado.